Pastor César, vendo um vídeo meu, não sei se ele viu, se alguém comentou do vídeo, onde ele falava que o Papa Francisco estava no inferno, e eu fiz um vídeo respondendo essa fala dele. Ele me convida, me convidou para um debate na rádio dele, no programa dele, no canal dele, não sei onde é. Ele tem um programa de debates entre pastores e às vezes até padres vão lá. Por que eu não vou debater? Por inúmeros motivos. O primeiro e o maior de todos eu vou mostrar aqui com a Bíblia. Por que eu não vou debater e por que eu não debato com protestantes publicamente em canais, essas coisas. Eu vou mostrar com a Bíblia. E outro é que sempre nos debates que ele é intermediador ou que ele está debatendo com alguém e tem alguém intermediando esse debate, o que acontece é o seguinte: sempre o pastor César, sendo ele intermediador do programa ou sendo ele debatedor, se tem alguém que é contrário à visão teológica dele, ele, juntamente com aquele pastor que está no debate contra um determinado pastor lá, se ele tem a mentalidade desse pastor aqui, ele se une a esse aqui contra esse no debate. Vai ficar 2 contra 1. Isso é nítido. Qualquer pessoa com um pouquinho de raciocínio consegue entender isso. Isso é nítido. Isso é claro e objetivo. E se ele está debatendo e o intermediador que está intermediando o debate dele tem a mesma mentalidade que ele, pronto, o intermediador e ele, os dois juntos, fica contra aquele debatedor. Isso aconteceu com o debate com um padre que teve lá a respeito sobre Maria, não lembro agora qual foi o tema, um sobre, parece que Escritura, outro sobre Maria. E isso é nítido. Mesmo que eles digam que não, que eles neguem, mas é nítido. Só você assistir os debates. Acho que não lembro o nome da rádio. Não lembro o nome da rádio dele, não. Mas tem canal no YouTube aí. Só você botar aí debates, Pastor César, você vai ver que isso acontece. Isso é proposital? Não sei. Não posso julgar. Porém, provavelmente pelo, vamos dizer assim, que comungar, compactuar da mesma opinião de um determinado debatedor, ele faça isso naturalmente, porque, inclusive, isso acontece conosco. Qualquer um de nós que estiver numa conversa, e for uma conversa, um diálogo, um debate, mesmo que seja informal, se tem alguém que está defendendo um ponto de vista que é o mesmo que eu estou, naturalmente acontece de eu entrar no debate e ficar ao lado daquela pessoa. Mas isso aí acontece e isso aí interfere muito no debate, com certeza absoluta. Outra coisa é que nesses debates, se você dar a sua opinião, eles vão dizer que a sua opinião não é válida, segundo a interpretação dele. Santo Irineu de Lyon deixou isso muito claro no livro dele, Contra as Heresias, no livro 3, Contra as Heresias, Santo Irineu de Lyon deixa isso muito claro. Eu não estava pensando nisso, mas me veio à memória agora aqui, livro 3, Santo Irineu vai falar sobre a atitude, quando ele fala sobre a tradição apostólica, ele vai falar aqui sobre a atitude dos hereges. Então, Santo Irineu achei, Então veja, Santo Irineu de Lyon vai dizer qual é a atitude dos hereges quando eles estão sendo confrontados, quando eles estão num debate teológico. Veja, a atitude dos hereges. Santo Irineu diz assim: quando são vencidos pelos argumentos tirados das Escrituras, retorcem a acusação contra as próprias Escrituras, dizendo que é texto corrompido. Então, quando eles são vencidos pela Escritura, pelos argumentos que nós tiramos das Escrituras, eles vão dizer o que Santo Irineu acusa que eles fazem. Eles vão dizer que, veja, quando são vencidos pelos argumentos tirados das Escrituras, retorcem a acusação contra as próprias Escrituras, dizendo que é texto corrompido, que não tem autoridade.
que se serve de expressões equivocadas e que não podem encontrar a verdade nele, os que desconhecem a tradição. Então eles vão dizer que se você usa a escritura, eles vão dizer que a escritura que você está usando não vale, porque é texto corrompido, é a interpretação errônea que nós estamos fazendo. Isso é o que eles fazem. Você pode ver isso em qualquer debate entre um católico e um protestante. Do outro lado, aí eles vão apelar para a tradição para negar o que você está dizendo. Como, por exemplo, eles fizeram no vídeo que eu tinha feito. Eu fiz 2 vídeos sobre o vídeo dele. E lá eles fizeram exatamente isso. Pegaram a tradição, inclusive apelaram até para a tradição ortodoxa, para negar ou contrariar ou contradizer aquilo que era uma argumentação católica. Então, se você vai para a Bíblia, eles dizem que você está corrompendo o texto, interpretando errado, porque só eles são os verdadeiros intérpretes da Bíblia. Inclusive o padre disse isso lá. Se eu trago a Bíblia, vocês dizem que está errada a interpretação. A interpretação correta é só a do crente, só do evangélico, né? O padre chega a dizer lá. Isso é verdade. Santo Irineu de Lyon, no século II, já falava sobre isso. Aí eles apelam para a tradição. Com efeito, dizem eles, a verdade não foi transmitida por escrito, mas por viva voz, o que levou Paulo a dizer. Então, se você usa a Bíblia, eles vão dizer que vão usar a tradição, né? Aí, é a sabedoria que pregamos, diz eles, entre os perfeitos, não porém uma sabedoria deste século. Se cada um deles diz que esta sabedoria é a que ele descobriu, ou melhor, inventou, e assim se torna normal que a verdade se encontre, ora, em Valentim, ou seja, ora no pastor, ora em Marcião, aqui são pastores gnósticos, né? São líderes gnósticos. Ora em Valentim, ora em Marcião, ora em Cerinto e depois em Basílides, ou em algum outro contendente, sem nunca ter podido afirmar nada acerca da salvação. Cada um deles está tão pervertido que, falsificando a regra da verdade, não cora de vergonha ao pregar a si mesmo. Ou seja, é o que acontece no meio desse protestantismo. Cada pastor, um contradiz o outro, infelizmente. Você pode ver nitidamente os arminianos, os calvinistas, os anglicanos, os metodistas, os luteranos, ou seja, linhas teológicas as duas maiores, calvinistas e arminianos. Elas não se dão, não tem como entrar em comunhão, são totalmente reversas. Mas mesmo assim, eles estão aí, né, anunciando a si mesmo. E não coram de vergonha por quererem escravizar a verdade, esconder a verdade. O outro motivo, né, o motivo maior e o principal pelo qual eu não vou debater nem com ele, nem com outro, nem com nenhum outro, é o seguinte. Jesus vai dizer, São Mateus, capítulo 23, versículo 1, Jesus vai dizer o seguinte. Então Jesus, dirigindo-se à multidão e aos discípulos, disse: Na cátedra de Moisés sentaram-se os letrados e fariseus, ou seja, os mestres da lei e os fariseus. Praticai o que vos ordenam, mas não imiteis o que fazem, pois dizem e não cumprem. Amarram fardos pesados e os põem nos ombros das pessoas, enquanto eles se negam a movê-los com um dedo sequer. Fazem tudo para exibir-se às pessoas. Carregam faixas largas e borlas grandes. Gostam de ocupar os primeiros lugares nos banquetes e os primeiros assentos nas sinagogas. De serem saudados pelas pessoas na rua e nas praças e serem chamados de mestres. Então, Jesus está dizendo aqui que eles têm um certo conhecimento de Bíblia. Eles conhecem as Escrituras. Porém, eles não fazem o que a Escritura manda. Outro texto para mostrar isso, né? Quando eu digo que eles não fazem o que a Escritura manda, eu não estou falando aqui de questões morais. Eu não conheço
nenhum dos pastores. Estou falando aqui de questão de fé. Eles não fazem o que a Escritura manda. Por exemplo, Jesus diz que os apóstolos poderiam ouvir as pregações, as confissões e perdoar. Os pecados de quem vocês perdoarem serão perdoados. Os pecados de quem vocês retiverem serão retidos. Eles não acreditam na confissão. Jesus diz que a Eucaristia é o seu corpo e o seu sangue. Eles não acreditam na Eucaristia. Então, ou seja, examinam as Escrituras, mas não compreendem as Escrituras. O outro texto que eu queria ler, é um texto que está em São João, capítulo 5, versos do 31. Se eu desse testemunho em meu favor, diz Jesus, meu testemunho não seria válido. Outro testemunha em meu favor, e me consta que seu testemunho em meu favor é fidedigno. Vós enviastes uma delegação a João, e ele deu testemunho da verdade, deu testemunho de Jesus. E embora eu não me apoie em testemunho humano, digo isso para a vossa salvação. Ele era uma lâmpada que ardia e iluminava, e vós quisestes desfrutar um pouco de sua luz. Eu tenho um testemunho mais valioso que o de João. As obras que meu Pai me encarregou de fazer e que eu faço, testemunham em meu favor que o Pai me enviou. Então Jesus está dizendo, olha, os fariseus não acreditaram em João, que foi o precursor de Jesus, que veio preparar o caminho, que veio mostrar e preparar, endireitar as veredas para a chegada do Messias. Foram até João, até quiseram desfrutar um pouquinho da luz, da pregação de João, da retórica de João, porque João pregava muito bem, a ponto de Herodes, que o matou, mesmo contra a sua própria vontade, mas porque havia prometido algo à filha de Herodíades, se não me engano, Salomé, e matou contra a sua própria vontade, mas tinha empenhado a sua palavra e não tinha mais como voltar atrás. Até Herodes ficava estupefato em ver João pregar. Mas João veio pregar para anunciar quem? Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É preciso que eu diminua para que ele cresça, porque eu não sou digno de desatar as correias de sua sandália. O que é que João estava dizendo ali? A esposa não é minha, a esposa é dele. Ele é quem tem o direito de resgate da esposa. Lembra da lei de Moisés? A lei do resgate? Acho que é o livro de Ruth, deixa isso muito claro, que acho que Boaz queria casar com Ruth, acho que é Ruth, não lembro agora, mas ele não tinha o direito de resgate porque tinha um antes dele que tinha esse direito. E para que ele recebesse esse direito, o outro precisou permitir que ele tirasse as sandálias, ou ele mesmo tirasse as sandálias, e é como que dissesse, olha, eu te dou o direito de resgatar essa mulher, esta viúva. E Jesus é reconhecido que Jesus é que tem o direito de resgatar a igreja por João, quando João diz, eu não sou digno de desatar as correias de suas sandálias. Mas João falou de Jesus. Os fariseus creram? Não creram. Jesus diz que as obras que o Pai encarregou Jesus de fazer e que ele fazia, testemunhavam em favor de Jesus, que o Pai tinha enviado. Mas eles não creram. Jesus até vai dizer lá no julgamento, olha, se eu falei mal, mostra-me que eu falei mal. Mas se eu falei bem, por que me bates? Por qual das boas obras tu me bates? Eles vão dizer, nós não te batemos por nenhuma obra que tu fizeste. Nós te batemos porque tu se intitula Deus, dizendo que és filho de Deus. Então, não creram nem em João Batista, não creram nem nas obras que o próprio Jesus falara, não creram também nas Escrituras. Veja, João 5,37. Também o Pai que me enviou dá testemunho em meu favor. Nunca ouvistes sua voz, não vistes sua figura. E sua palavra não a conservais em vós, porque não credes naquele que me enviou. Então eles não creram em João Batista,
Eles não creram nas obras de Jesus, eles não creram nem no Pai que havia enviado Jesus. Aí Jesus vai dizer, versículo 39, estudais, João 5,39, estudais as Escrituras, pensando que encontrarás nela a vida eterna. Pois ela dá testemunho em meu favor. Mas vós não quereis vir a mim para terdes a vida eterna. Então, não creram em João Batista, não creram nas obras de Jesus, não creram no Pai que enviou Jesus e não creram nas Escrituras do Antigo Testamento. Não creram. Inclusive, o irmão que disse, olha aí, debate com ele. Quando eu disse que os fariseus não creram em Jesus e nem creram nas Escrituras, eles disseram, ele disse que naquela época os fariseus não tinham os meios que nós temos hoje para crer em Jesus. Espera aí, nós só temos a Bíblia e o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Porém, lá eles tiveram João Batista, a lei de Moisés, a Torá, todos os profetas, tiveram também as obras que Jesus fazia e testificavam dele, tiveram as Escrituras e leram as Escrituras, procurando nela a vida eterna, mas não encontraram. Como é que eles não tinham condições de crer em Jesus? E aqui eu concluo. Mas vós não quereis vir a mim para terdes vida. Já não recebo honra dos homens, mas de vós me consta que não possuís o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebestes. Se outro viesse em seu próprio nome, vós o receberias. Ou seja, Lutero veio no próprio nome. Lutero veio em seu próprio nome, e eles receberam Lutero. Mas Jesus, veja, já não recebo honra dos homens, mas de vós me consta que não possuís o amor de Deus. Eu vim em meu nome, ou melhor, eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro viesse em seu próprio nome, e veio, Lutero, vós o recebestes. E aí eu concluo. Como podeis crer se recebendo honra mútuas, não buscais a honra que vem somente de Deus? Não penseis que serei eu quem vos acusará diante do Pai. Moisés, em quem confiais, vos acusará. Pois se cresces em Moisés, crerias em mim, pois ele escreveu a meu respeito. E se não crerdes no que ele escreveu, como ireis crer em minhas palavras? Ou seja, aqui eu encerro e simplesmente eu quero dizer que é impossível mostrar a alguém a verdade se essa pessoa mesmo nega-se a querer ver a verdade. Então não tem como mostrar que a igreja é a igreja de Cristo se essas pessoas não creem em Cristo nem na sua palavra. Porque se crescem, voltariam para a igreja de Cristo. Então não tem como mostrar que a igreja é de Cristo para alguém que é cego, espiritualmente falando. Então, meus irmãos, é isso. Deus abençoe a todos e eu espero, por misericórdia de Deus, que nunca dos meus lábios saiam as palavras fulano está no inferno, porque eu não sou Deus. E quem se alvora a fazer isso, deveria pensar, Senhor, perdoa-me, porque eu quis sentar no teu trono. E o trono dos céus, o trono dos tronos, só pertence ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém.